Graça e paz. Quem está feliz aí essa noite? Quem está sonhando com esse ano aí? Eu quero ganhar muitas vidas para Jesus esse ano. Amém? Quero viver coisas que só em Deus a gente pode viver. Eu quero manifestar o reino do Senhor. Quero viver para a honra e glória do meu Deus. Eu creio que se você está aqui, isso não é um clichê, isso não é um jargão. Se você está aqui, é porque você é amado por Deus. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Você podia estar em qualquer outro lugar agora. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas você priorizou a presença de Deus. A gente não está fazendo culto aqui para vocês, irmãos, amém? A gente está aqui fazendo esse culto para o nosso Deus. Toda vez que você vem cultuar a Deus, toda vez que você vem a um culto, quem presta o culto é você, amém? Porque Ele é bom, porque Ele é digno, porque Deus é fiel, porque se não fosse Ele, você não estava nem aí. Ontem eu fui orar para uma irmã, mãe de uma amiga, de um casal de ovelhas que pastoreei lá em Caxias, na época que eu estava pastoreando jovens. Um dia ela chegou em casa, foi tomar um banho, ela começou a sentir um peso no braço dela, e ela sentiu que ela ia desmaiar, e ela caiu dentro do banheiro sentada, e desmaiou literalmente. Ela ficou de 2 da manhã às 5 da tarde, deitada no banheiro. Ela teve um AVC. Desde março do ano passado ela não sai de uma cama. E ontem eu fui lá declarar o poder de Jesus sobre a vida dela, porque eu creio que Jesus pode levantar a vida dela daquele lugar. Amém? Independente do lugar que você está, você carrega algo do Senhor. E se você crê nisso, se você está aqui para adorar Jesus, você vem adorar, mas o maior presente é você quem ganha, amém? Porque Ele derrama a graça e a misericórdia dEle sobre a tua vida. Abra a tua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, amém? A partir do verso 7, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim, amém? Essas são palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 3, a partir do verso 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, amém? Você pode repetir isso comigo? Vamos juntos? Quero. Vamos lá, gente. Ninguém comeu ainda não, amém? Alguém está de jejum aqui? Irmão, se está de jejum, você está forte, amém? Mas se tu se alimentou, você está bem. Vamos lá. Quero conhecer Cristo. Amém. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, isso é para você, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui, vou pedir para você fechar os seus olhos durante 20 segundos. Ninguém precisa ouvir, mas fala com o Espírito Santo que habita em você agora. Pede para o Espírito Santo abrir essa palavra para você. Eu não sei como é que você chegou aqui, talvez você está endurecido. Talvez você chegou aqui num momento difícil da sua vida. Talvez você está num momento muito bom da sua caminhada.
Talvez você está passando por algum deserto, por algum dilema, por crises. O Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Espírito Santo, essa é a tua palavra, nós já temos orado, Senhor. Mas pedimos, Deus, que o Senhor venha abrir corações aqui, Deus. O Senhor venha manifestar o seu reino, Pai. Apesar de mim, Senhor. Apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas, Senhor. Pai, eu tenho olhado para Ti, Jesus. E tenho buscado, Pai, ser semelhante a Ti todos os dias da minha vida, Pai. Mantenha cada um aqui em fidelidade, Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Senhor. Quebra o nosso coração duro, Deus. E amolece com a Tua presença, Pai. Cura as nossas feridas e mágoas, Deus. Queremos honrar, Pai. Queremos viver um novo tempo em Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quando de fato você vive uma vida em Deus, né? Quando você entrega o seu coração para Jesus, você sempre tem expectativa em Deus, amém? Quando começa um ano, qual é a expectativa que você tem? De você viver algo novo, de você viver o que você não viveu. Quando você tem um novo ano, você começa a pensar nas dificuldades que você enfrentou no último ano, você começa a pensar nos desafios que você enfrentou. Quando você tem uma vida em Jesus, você busca entender o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, o primeiro propósito da tua vida, Jesus te gerou para você conhecê-lo e glorificar a Deus em tudo que você faz. Amém? Agora, qual é a tua missão? Você já parou para pensar nisso? Qual é a missão que Deus te deu? O que Jesus te deixou para você realizar? Será que Deus não conta contigo? Será que você está aqui passando tempo na terra para viver 70 anos, 80 anos? Talvez você pensasse assim, não, eu vou viver, mas você acha que nunca vai acontecer algo ruim com você. A Biga, que eu fui visitar ontem, uma irmã querida, alegre, ia sempre para Caxias passear. Um dia ela chegou em casa, teve um AVC. Ontem eu a vi magrinha, com alegria, mas numa condição terrível, sem poder fazer nada. Para ir no banheiro, alguém tem que carregar ela. Para botar ela no vaso, alguém tem que carregar ela. E não é uma família rica não, tá, irmãos? Não é uma família que tem condição não. Uma família humilde. Uma vez eu fui pegar um Uber. A gente tinha uma cela na casa da filha dela. Aí eu fui pegar o Uber, pedi Uber lá em Caxias. Irmãos, eu entrei em cada lugar em Caxias que tu nem imagina. Mas por quê? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Porque uma alma vale a pena todo o seu esforço. Aí quando eu entrei no Uber, o motorista do Uber falou assim, ué, você vai para a Rua do Perdeu? Eu falei, não, como é que é assim? Não, é que essa rua é conhecida como a Rua do Perdeu. Normalmente quem passa por ela é assaltado. Amém? Fui abrir uma célula na Rua do Perdeu, irmão. E alcançamos vidas lá para Jesus, cara. Que Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Não é o lugar que faz você, cara. É você que faz o lugar. Muitos começam e falham nessa tentativa de levar o reino de Deus até as pessoas. E sabe qual é a principal razão que muitos falham em levar o reino de Deus, em não viver o reino de Deus? É porque aqueles que deviam ter um profundo conhecimento de Deus, na verdade, às vezes você fala assim, não, Léo, eu sei tudo de igreja. Eu fui criado no Evangelho, sei de teologia, eu conheço bem a mensagem, a pregação, eu conheço a visão, Léo. Você sabe fazer tudo, mas você não conhece a Deus, você não tem intimidade com Deus, porque a marca de um cristão é intimidade, irmão. O que marca a minha vida não é o que eu faço, não é as grandes coisas que eu fiz. O que marca a minha vida todos os dias, se Jesus me conhece, eu conheço. Porque que sentido teria, irmãos, eu viver o Evangelho? Que sentido teria eu parar um dia para tentar ouvir a voz de Deus, para pregar a mensagem? Por que eu paro, Léo? Por que eu vou para a sala de oração chorar na presença de Deus? Por que eu venho aqui cedo orar e declarar sobre cada cadeira, Jesus, quem sentar aqui vai sentir a tua glória, Pai.
Pai, quem sentar aqui não vai sair da mesma forma que entrou, porque eu creio no teu poder, Jesus. Porque eu sei que o Senhor fez na minha vida, Pai. Agora, como falar do que não conhecemos? Essa é a pergunta. É fácil. É só você imitar quem está falando. É só você seguir um modelo que deu certo. Não, o outro deu certo, eu vou fazer. Ah não, o jogador fez aquilo lá, eu vou fazer também. Irmãos, ninguém é igual a ninguém. Você pode aprender princípios. Você pode se dedicar como o outro. Mas você é único. Não é porque o outro fez que deu certo que você vai fazer e vai dar certo. Normalmente dá quando alguém faz algo bom. Quando você olha para o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara que não é cristão, mas é um exemplo de um atleta. O cara vive para aquilo ali, o cara ama aquilo ali. E ele chegou onde ele chegou. Tu imagina se o Cristiano Ronaldo estivesse com Jesus, cara. O estrago que esse cara está fazendo no inferno. Mas isso não passa de uma tentativa frustrada de realizar aquilo que só aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus podem realizar. Este engano pode alcançar qualquer um, mesmo os que estão mais próximos de Jesus. Sabia disso? Olha um caso interessante que fala comigo e fala contigo também, que chama a nossa atenção. Um dia, um dos discípulos de Jesus, ele tinha um discípulo chamado Filipe, amém? O Filipe, uma vez, ele fez um pedido para o nosso Deus. Ele chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Pô, que legal, irmãos. Que legal. Olha o pedido que Filipe fez. Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. João 14:8. Só que a resposta de Jesus é um pouco contundente, amém? Jesus fala assim: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo. Eu caminhei contigo, Filipe. E você não sabe quem eu sou? Jesus manda a pergunta de volta para ele: Filipe, eu caminhei com você, você não sabe quem eu sou, Filipe? Jesus fala assim: quem me vê, vê o Pai, amém? Então conhecer a Deus é conhecer a Cristo. É todo dia estar face a face com Ele. Se você está face a face com Deus, você está face a face com Cristo. E se Cristo habita em mim, e se o Espírito Santo vive em mim, será que as pessoas não vão começar a ver Deus na minha vida? Irmãos, para pensar um pouco. Para pensar agora. Deus criou todo o universo e todas as coisas que existem falando, irmãos, declarando. Feche seus olhos aí rapidinho. Não dorme não, amém? Feche seus olhos aí. Agora tenta imaginar isso, Deus criando o mundo inteiro falando. Ele abrindo a boca e as coisas vindo à vida, vindo à existência. Agora abre os seus olhos agora. Esse Deus que criou tudo habita em você, cara. Esse Deus que criou todas as coisas, o universo, as galáxias, o mundo inteiro, que chama cada estrela pelo nome. Esse Deus habita em você, cara. Que coisa maravilhosa, Léo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração belíssima. Quando ele escreve aos Filipenses. O desejo do coração de Paulo era um só, irmãos: conhecer Jesus, cara. E a pergunta que fica hoje: como que está a tua fome por Deus, cara? Eu não vim aqui te dar um segredo para você fechar um grande contrato, cara. Eu não vim aqui falar algo para, não, Léo, o que você vai falar aí vai mudar a minha vida, eu vou ficar rico, eu vou ajudar minha família. Irmãos, eu quero que você saia daqui, irmãos, com raiva do que você está vivendo, cara. Inconformado com essa vida medíocre que você está vivendo. Com essa vida vazia que você está vivendo. Você fala assim: Deus, o Senhor criou tudo, você habita em mim, Pai, eu estou vivendo isso, estou preso nisso, Pai. O quanto o seu desejo é o desejo de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus? Você quer ter fome pela presença dEle? Como saber se você quer conhecer Jesus? Ou apenas ter suas perguntas
e curiosidades sobre a justiça divina respondidas. Qual é o seu desejo realmente da face de Deus? Esse texto aqui nos ensina muita coisa, irmãos. E o primeiro ponto, quando o seu desejo é a face de Deus, as outras coisas se tornam insignificantes. Olha o verso 7. O apóstolo Paulo, irmãos, um grande homem, escolhido, ungido por Deus, olha o que ele disse. No verso 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Isso é muito poderoso. O apóstolo Paulo, ele estava descrevendo as suas credenciais religiosas aqui. Se você ler a partir do verso 1 esse texto, Paulo, ele vai falar, irmãos, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Sabe o que era circuncisão? Todo judeu que nascia, ele tinha uma marca. Por que ele tinha uma marca? Aquela marca diferenciava ele de outros povos. Aquela marca mostrava para qualquer um, e para ele, que quando ele olhava para aquela marca, ele falava assim, cara, eu sou marcado por Deus. Existe uma marca na minha vida. Era no órgão genital, tinha um corte. No órgão genital masculino, era a circuncisão. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu fui circuncidado ao 8º dia. Talvez você vai dizer assim, Léo, eu fui batizado pelos meus pais quando eu era bebê ou criança. Olha o que o Paulo diz, eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Paulo está colocando as credenciais dele aqui, irmãos. Hoje alguém diria, Léo, nasci na igreja, minha avó e minha mãe fundaram a igreja da qual eu vim, meu pai construiu a igreja que eu cresci. Ele diz, eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Hoje alguém diria, eu não sou como esses pecadores aí, Léo. Eu não sou como essa galera que vem para o culto, de qualquer maneira. Eu sou melhor, Léo, eu sou bom. Eu faço as coisas com excelência. Eu tenho mais de 20 anos de crente, Léo. Batizado, nascido em berço cristão, ou se não zeloso, atencioso. Paulo, ele fala assim, eu não deixo de passar uma vírgula da lei. Muito bem, parabéns, cara. Mas se você deseja a face de Deus realmente, estas coisas já perderam o significado em sua vida. Porque o que passa a ter significado na sua vida, cara, é o quanto que você está caminhando com Deus, cara. É o quanto que o coração do bom pastor bate dentro do teu coração, dentro do teu peito, cara. É o quanto você se sente, cara, olhando para esse mundo e vendo um mundo distante, e a tristeza de Deus é a tua tristeza, cara. É sobre isso. Tem coisa que você está sentindo e Deus não está sentindo. Léo, o que você quer dizer com isso? Lembra de Jonas? Deus, quando mandou Jonas a Nínive, uma cidade totalmente distante, totalmente pecaminosa, pecadora, uma cidade vivendo sujeira. Deus falou assim, Jonas, vai em Nínive, prega a palavra que aquela cidade vai se converter. O que Jonas quis fazer? Eles não são dignos não, eu sou bom. Eles não são não. Jonas foi embora, irmão, para Tarsis. Veio uma tempestade, irmão, no meio do mar. Jonas é jogado no mar, um peixe engole ele, 3 dias depois ele é cuspido em Nínive. O que Jonas sentia não era o que Deus sentia. Deus sentia misericórdia e compaixão. Sabe qual é a marca de um cristão? A misericórdia e a compaixão com quem está caído, cara. Essa é a marca. Essas coisas são insignificantes por causa de Cristo. Jesus Cristo torna todas as nossas credenciais insignificantes. Ao olhar para Jesus, de repente, tudo aquilo perdeu valor para o apóstolo. Por quê, Léo? Porque ele passou a conhecer Jesus. Porque ele viu o que Jesus fez em sua vida. Porque ele sabe de onde Deus o tirou. Porque ele sabia que ele era só um religioso. Estudava aos pés de Gamaliel, um grande homem. Sabedor da lei, cumpria a lei, perseguia, matava cristãos, irmãos. Em nome da lei, em nome da palavra. Quanta gente hoje está morrendo. Em nome daqueles que se dizem pregadores do evangelho. Em vez de trazer vida, estão matando. Deus te chamou para trazer vida, cara, não para matar ninguém. Agora, eu tenho que amassagear a palavra. Hoje é um evangelho light? Não, irmãos, o evangelho continua sendo o evangelho. Agora, se você quiser conhecer Jesus, coisas que você dá valor, tem que ser insignificante diante da glória do nosso Deus. O que você está dando valor que Jesus não dá valor? Ao olhar para Jesus, de repente tudo aquilo perdeu valor para o apóstolo Paulo. E
sabe o que ele diz? Eu pensava que essas coisas eram valiosas. Você está valorizando coisa que Deus não valoriza, cara. Eu tenho ido a muitos lugares, irmãos. Eu tenho entrado em lugares que eu nunca imaginei. Eu tenho convivido em ambientes que eu nunca imaginei na minha vida conviver. E às vezes eu entro nesses ambientes e me dá nojo. Porque atletas que têm tudo, que têm o que você queria, o que você sonha, mas não conseguem nem dormir à noite, cara. Tomam um remédio, cara. Estão presos em prostitutas. Uma vez um atleta, ele falou assim: Léo, eu vou para o culto. Veio para o culto, foi uma bênção. Quando eu saí daqui, ele falou assim: Léo, eu acabei de passar na praia antes de ir para o culto, eu peguei uma prostituta ali na praia. Eu tive uma relação com ela dentro do meu carro. E ele veio para o culto, irmão. E aí, o que eu faço? Eu mato esse cara? Merecia um cascudo, não merecia? Mas ele não conhece o Jesus que eu conheço ainda, cara. E eu conheço um Deus de misericórdia, cara. Eu conheço um Deus de amor, cara. Que apesar das tuas falhas e dos teus pecados te ama, cara. E não desiste de você. Eu não estou aqui para fechar a porta do céu para ninguém não, irmãos. O caminho continua sendo estreito, mas é o caminho. Porta é a larga, que conduz à perdição e ao inferno. Eu creio no Evangelho, cara, que liberta o pior dos pecadores, cara. Que salva o teu filho, que às vezes você olha só assim: Léo, meu filho está vivendo coisas que eu não ensinei para ele, cara. Eu ensinei o caminho que a minha filha tinha que andar. Léo, hoje eu choro, porque ela está distante, ele está distante. Mas eu creio que a solução para a tua vida e para a tua história é Jesus Cristo, cara. É conhecer a Ele, cara. É não desistir, cara. É continuar orando. Quantos atletas, irmãos, que eu ganhei para Jesus, cara. Que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, cara, ali, ó. Em cima, cara. Orando. Quando eu sabia, quando me procurava, eu sabia que estava quebrando tudo, cara. Mandava mensagem, não respondia, o que eu ia fazer? Ficava chateadinho. Às vezes dá vontade, cara. Porque tu fala assim, cara, tu fala pro cara ir fazer isso aqui, o cara vai e faz aquilo lá. Aí Deus fala assim: Léo, qual é um fruto do Espírito Santo? Para você, você fala assim, uma oração: Jesus, eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Quem já fez essa oração aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Quem já fez essa oração? Jesus, eu quero amar como o Senhor ama. Amém? Tu acha que Jesus vai enviar quem para você amar? Alguém mole? Alguém que você gosta? Alguém que torce para o teu mesmo time? Irmão, Ele vai enviar pessoas difíceis, cara, para você. Você quer amar como Ele? Porque Ele pagou a conta na cruz, cara. A minha, a sua. O pecado que você vai cometer amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, Jesus já pagou a conta lá no Calvário, cara. Sabe qual é o teu problema? É que você não está vivendo o presente que Ele te deu lá, cara. Quer viver a vida plena em Jesus. O caminho para Jesus é um caminho de perfeição, irmãos. Mas ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou perfeito. Ninguém aqui, irmão. Ninguém na face da terra fala assim: eu sou perfeito, eu não peco. Ninguém pode falar isso. Mas quando você caminha com Jesus, há uma diferença, amém? Quando você caminha com Jesus, há uma transformação, amém? Quando você caminha com Ele, há uma mudança, amém? Você ia para a morte, você ia para a perdição, você ia para a balada, cara. Quantas vezes você foi para o lugar errado, quantas vezes você fez besteira, e você está aqui hoje falando assim: Léo, Deus não desistiu de mim. Não desistiu de você, cara. Agora, qual é o valor que você está dando para essas coisas? Tem que ser insignificante a partir de hoje, cara. Começa a valorizar o que Jesus valoriza. E o que Ele valoriza, Léo? Um coração quebrantado e contrito, cara. O coração rendido. Conta-se uma história, irmãos, de um homem. Ele foi chamado para pregar nas ilhas do Pacífico. Ele chegou ali e ele ficou sabendo que uma daquelas ilhas escondia um tesouro perdido há tempos, com muito ouro e pedras preciosas. Aí se juntou uma galera, uma comitiva,
E ele começou a caçar aquele tesouro. Aquilo chamou a atenção dele. Pô, um tesouro, ouro, pedras preciosas. Eu vou caçar com esses caras. Só que ele gastou tudo que ele tinha. Ele investiu tempo, forças, para chegar naquela ilha. Venceu os obstáculos. Ele queria encontrar aquele tesouro escondido. Só que durante a expedição ele se perdeu dos seus companheiros, cara. E ele foi parar numa clareira, com uma cachoeira linda. Imagina isso, um cenário deslumbrante. Então ele se lembrou do porquê que ele estava ali. Ele se ajoelhou e começou a chorar. O maior tesouro daquele homem, daquele pregador, estava a 30 centímetros de alcance, à altura dos seus joelhos. Quando ele se ajoelhou, irmãos, a presença de Jesus veio, cara. Veio ao seu encontro. E ele percebeu que a presença de Deus era mais preciosa do que todos os tesouros do mundo. E ele abandonou imediatamente aquela busca por um tesouro material. Um tesouro que perece. E ele concentrou todas as suas forças em se aproximar mais de Deus. Quando Salomão fala do conhecimento do Senhor, da sabedoria do Senhor, em Provérbios 3,15, olha o que ele diz: a sabedoria vale muito mais que rubis, cara. Nada do que você deseja se compara a ela. Sabe, irmãos, na busca pela face de Deus, por conhecer Jesus, nada mais tem valor, cara. Sabe por que eu amo Jesus? Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Se você perguntasse assim para mim, Léo, o que você tinha para oferecer para Ele? Só tinha a minha vida, cara. Tem gente que tenta comprar salvação. Tem gente que tenta comprar as coisas de Deus. E você não se compra, cara. Intimidade com Deus não se compra. Intimidade com Deus se vive, se busca, cara. Há quanto tempo que você não dobra o teu joelho, cara? E não sente a glória de Deus? Há quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor, cara? Você pode falar assim, Léo, por um tempo eu ouvi muito Jesus falar comigo. Por um tempo, Léo, eu deixei de valorizar muitas coisas que eu valorizo hoje, Deus não valoriza. Mas eu sei, Léo, o que Deus fez na minha vida, o que Ele vai fazer. Talvez você se perdeu pelo caminho. Não importa o que se apresente para você. Sabe, irmãos, no fim das contas, tudo é insignificante. Tudo, cara. Tudo perde o valor diante do Deus que tem todo o valor, cara. Deus não está preocupado se você tem 1 milhão na sua conta. Deus não está preocupado se você tem R$1 na tua conta. Ele só quer o teu coração, cara. Um dia, eu querendo viver as coisas de Deus para a minha vida, eu entrava em cultos que meu pai me levava, sabe, portinha de garagem, ficava na Assembleia de Deus. Aí, eu já contei isso aqui. Deus sempre levantava alguém e falava assim, você vai ser pastor. E eu falava assim, se eu não quero ser pastor, eu quero ser jogador. Amém? Eu falei, não, Deus, eu vou ganhar dinheiro, pai. Eu vou ajudar minha família lá no Complexo do Alemão. Porque eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é ter um armário para guardar roupa, cara. Talvez você tenha tudo isso e você não valoriza os teus pais, que suam para te dar o melhor. Sabe por que você não valoriza? Porque você nunca teve, cara. Nunca deixou de ter. Você sempre teve tudo.
Às vezes eu dormia no chão, assim, ó, cimento. Chegava meu aniversário, eu falava assim, Deus me leva. Com 13 anos, cara, pedindo para Deus me matar. Que isso, cara? Complexo que eu carregava. Eu não sabia quem eu era, a minha identidade. E aí, fui tentando jogar bola, fui para Fluminense, fui para aquilo, e projeto e tal, ficando velho. E que eu sempre quis ajudar minha família. Falei assim, um dia eu vou tirar meu pai de lá. Eu sei que é o sonho de muita gente aqui. E eu fui vivendo. Falei, não, eu vou ser advogado, vou fazer direito. Vou fazer engenharia, vou ganhar dinheiro. E Deus sempre assim, ó, eu te chamei, eu te escolhi. Que eu queria ser um jogador, mas eu ouvia dos atletas de Cristo. Eu falava assim, não, Senhor, eu vou ser um jogador, mas eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar, Jesus. Eu falava isso para Deus. Eu vou pregar, Deus. E aí fui ficando velho, o tempo passou. Eu me vi na Zona Sul, na linha 4, como porteiro, anotando placa de caminhão, cara. Ganhando um salário legal, plano de saúde, mas não estava vivendo o meu propósito. Um dia eu entrei aqui na igreja, e Deus falou assim, vem, cara. E eu falei assim, Senhor, tu está me chamando para o ministério, mas como que vai começar isso, Deus? Eu não sei, Deus. Aí um dia eu vim na conferência de jovens aqui, pastor Josué pregando. Eu já estava na igreja há alguns anos, já era líder de célula, e todo mundo falava assim, Léo, tu vai ser pastor. Eu falei, não, cara, pô, Deus vai me escolher. Sabe quando você se acha indigno de um chamado? Sabe quando você se acha que você vai ser não presta para nada, cara? Cheio de problemas, cheio de coisa emocional, cheio de complexo. O que Deus vai querer comigo? Aí o pastor Josué pregando, falando que um dia ele queria ser um empresário, queria bancar o reino. Deus chamou ele para o ministério, ele abriu mão de tudo isso. Um dia ele falou que chegou no Seminário do Sul, primeiro dia de aula ele viu aquela frase, Seminário Batista Teológico do Sul, ano tal, 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 lapidando vocações. E ele pregou aquilo mexeu comigo. Ele falou assim, eu quero orar por você. Você que sabe que é chamado por Deus, cara. Irmão, todo dia eu ia triste para o trabalho. Todo dia meu coração doía, cara. Porque eu não estava vivendo a vontade de Deus para a minha vida. Ele falou assim, eu quero orar por você que sabe que é chamado, mas você nem imagina como isso vai começar. Sabe quando Deus fala contigo assim diretamente, amém? Eu falei, Senhor, Ele vem aqui, sai do teu lugar aí, ó, você que tem um chamado para ser pastor. Irmão, ele estava pregando para mim. Saí do meu lugar, fui na frente, fui com outro amigo meu, que não está vivendo o chamado, que é chamado, mas não está vivendo. Porque o chamado é uma escolha, cara. Por mais que Deus chame cada um de nós aqui, você escolhe viver isso ou não, cara. Se você dizer não para o teu chamado, Deus não é um Deus que vai te obrigar a fazer nada, cara. Mas um dia Ele vai te pedir conta. Aquele grande dia, cara. Você vai só poder oferecer para Ele aquilo que Ele te deu, cara. Nada mais Ele vai querer. Ele vai te perguntar quantos milhões você ganhou. Ele vai te perguntar quais contratos você fechou, se você ganhou Copa do Mundo, se você foi médico, se você foi engenheiro, se você viveu o seu sonho. Não, Deus, eu casei. Não vai te perguntar nada disso. Vai falar assim, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Eu te dei alguma coisa, eu depositei algo em você, eu confiei em você. O que você fez com o que eu te dei? Sabe qual oração que eu fiz naquele dia? Sabe qual é a oração mais perigosa da tua vida? Sabe qual é a oração mais perigosa da vida de um crente? É a oração de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Isaías falou assim, eis-me aqui, Senhor. Deus estava falando assim, eu tenho uma grande obra. Quem eu vou enviar? Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim.
E eu falei, Senhor, não tenho nada para te dar, Pai. Nada, Deus. Mas eu tenho a minha vida, eu dou a minha vida, Pai. Porque eu sei que o Senhor deu tudo por mim, Pai. No outro ano abri o seminário, amém? Me inscrevi para o seminário. Último dia para entregar a ficha. Último dia, irmãos, para entregar a ficha de inscrição. Cheguei aqui na igreja, entrei. Irmão, o pastor Josué pregou para mim de novo. Cheguei aqui, a irmã Lili da intercessão. Léo, você vai entregar a tua ficha? Você é pastor, Léo. E eu ainda olhando para mim. Olhando para minhas habilidades. De onde eu vim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, acabou o culto. Fui aqui pelo banheiro. Eu falei assim, Senhor, eu vou embora, Deus. O Senhor não me chamou coisa nenhuma, Pai. Eu não acredito nisso. Eu não sou capaz, Deus. Irmãos, eu ouvi uma voz assim, audível. Uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus de verdade na minha vida. Falou assim, volta. E eu caminhando, volta. E aquela voz, volta. Eu dei meia volta, eu voltei. Quando eu entrei aqui no hall, o pastor Efraim falou assim, Léo, cadê a tua ficha? Eu abri minha Bíblia e dei a ficha. Falei, Deus, não tem mais jeito para mim. Amém? Amém? Eu sempre falo isso aqui. Irmão, o dia que você se lança, ouça isso. O dia que você entrega a tua vida para Jesus, você fica estragado para o mundo, cara. Nem para pecar tu presta mais. Amém? Nem para fazer coisa errada tu presta. Você está estragado, cara. Você só vive para as coisas de Deus, cara. Você não vai ser feliz mais em nenhum outro lugar, cara. Porque Deus te chamou para a presença, cara. E tu pode ir. E tu pode se distanciar. E tu pode fazer. E achar que está fazendo e que está acontecendo. Mas quando você dorme, o teu coração, ó, sangra, cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Sabe por quê? Porque existe em você um anseio pela glória de Deus, cara. E nada nesse mundo vai preencher. Você pode falar assim, Léo, mas você não sabe o que eu passei. Eu sei o que você passou. Eu estou no primeiro ponto ainda, irmãos. Nem acho que eu vou conseguir pregar os 4. Estou falando coisas que eu nem anotei aqui. Um dia eu fui pregar em Nova Iguaçu. Estou pregando, aí eu estou vendo um cara assim chorando. Aí eu falei assim, sabe quando tu vê a pessoa se derramando? Eu falei assim, o que será que está acontecendo? Tu fica pregando, mas tu fica ali. Daqui a pouco o cara levantou no meio do culto e foi embora. Eu falei, Senhor, será que a mensagem está tão ruim assim, Deus? Amém? Ou a pessoa, ou ela levanta, porque ela teve algum imprevisto, assim, uma urgência, você sai no meio de uma palavra, ou porque não está gostando da palavra, ou porque não está entendendo nada. Não estou entendendo nada, eu vou embora, não tem temor. Depois ele voltou assim no final, porque eu tinha falado assim, talvez você está aqui, eu estava falando sobre cultura da honra, que a honra que você dá é a honra que você recebe. À medida que você honra, é a medida que você vai ser honrado. E Deus manda você honrar quem não merece, que é o mais difícil. Porque quem é legal com você é legal honrar, cara. Amém? Quem você gosta é legal honrar. Agora, honrar quem você não gosta, quem te persegue, abençoar quem fala mal de você, irmão, só quem tem Jesus sabe o que é isso. Aí ele voltou, ficou até o final. Aí o pastor veio assim e falou assim, pô, Léo, ele veio falar comigo lá atrás, que um parente dele tinha morrido, e o pastor não conseguiu ir no enterro, de alguém que ele amava muito. Ele ficou meses sem botar o pé na igreja, Léo. Meses sem botar o pé na igreja, porque ele não sentiu cuidado. Às vezes a gente não se sente assim, irmãos. A decepção vem. Irmão, se eu fosse olhar para as decepções que eu tive na caminhada, para quem caminhou comigo e me traiu, para quem falou mal de mim, irmãos, eu não estava aqui hoje, cara. Eu resolvi olhar para Jesus, cara. Eu resolvi continuar o propósito e pedir misericórdia por aqueles que fizeram isso.
pedir graça para que eles conheçam Deus de amor que eu conheço. Alguém um dia falhou com você, amém? Alguém um dia te decepcionou, alguém um dia faltou com você, alguém um dia não foi leal a você, alguém um dia te colocou para trás. Aí você colocou um sentimento no seu coração, e você vive esse sentimento todos os dias, porque você pensa assim, não, esse é o Deus, eu confiei nessa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você está aí se sentindo assim, remoendo por dentro, e você sabe o tempo que você perdeu. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Eu aprendi a valorizar Jesus, cara. Eu aprendi a valorizar o que Jesus valoriza, cara. Se tem gente traindo, se tem gente dentro da igreja que não está vivendo o evangelho, eu decidi viver, cara. Sabe qual oração que eu faço? Porque eu sei que hoje eu tenho voz. Eu sei que hoje algumas pessoas olham para mim e me veem como alguma coisa, que sente um cuidado através da minha vida. Eu sei o peso que eu tenho. E eu sei que um erro meu pode afetar muita gente. Então eu falo assim, Senhor, me mantém de pé, Deus. Me guarda até o último dia da minha vida, Pai. Para eu não ser vergonha para o Teu Evangelho, Pai. Pelo contrário, Pai, eu quero ser referência, Pai. Assim como o Senhor foi para os discípulos, Senhor. Pai, que entregaram suas vidas, tiveram mortes terríveis. Irmão, ninguém se mata por algo que não acredita, cara. Aqueles homens, por que você acha que muitos muçulmanos estão se explodindo, cara, botando bomba na cintura, indo para dentro de boate, indo para dentro de festa, indo para dentro de restaurante, se explodir, cara. Porque eles acreditam em uma coisa. Eles acreditam que eles vão ter 40 virgens. Eles acreditam que eles vão ter presentes, cara. E eles se matam, abrem mão da sua vida. Mas de uma forma errada, cara. Eu acredito no Deus da glória, amém? Amém? Será que você pode dizer isso hoje? Será que todas as coisas perderam valor para que Jesus fosse encontrado em você, cara? Quanto tempo que você está perdendo aí, enterrando seu dom e talento, cara? Quanto tempo que você está deixando de lado, enquanto você deveria estar pregando, cara, o Evangelho, cara, vivendo o Evangelho, cara. Irmãos, esse ano, a gente vai lotar esse lugar aqui para a glória de Deus, cara. E não vai ser porque um atleta vai estar aqui dando testemunho, não. Porque as pessoas vão estar sedentas. Sabe por quê? Porque você vai trazer pessoas para cá, cara. Você vai entender isso, cara. Você vai convidar alguém para estar aqui. Você vai falar assim, não, Léo, esse ano eu vou levar alguém para o batismo. Irmãos, ouça isso no nome de Jesus. Eu libero essa palavra profética. Nós vamos plantar igrejas através de atletas, cara. Em nome de Jesus, cara. Você vai jogar lá na Europa. Você vai jogar na Ásia. Você vai abrir uma atitude lá para a glória de Deus, cara. Os dois principais atletas aqui praticamente que, irmão, colocam a mão aqui que abriu Botafogo, Vasco para entrar. O PEC e o Sampaio. Um está indo para a Bélgica, eu estou indo para os Estados Unidos. Mas eu falo assim, Léo, fica tranquilo. Que a obra depende de mim, amém, irmãos? E a gente vai plantar a igreja através deles lá no nome de Jesus, cara. E Deus vai enviar outros, cara. Agora, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu, cara? Quem que você vai ganhar para Jesus esse ano? Sabe qual é a coisa mais linda do Evangelho, cara? É quando você prega a Ele, cara. Quando você vive Ele, cara. Quando você acredita em Jesus, cara. E a tua vida é transformada, cara. Quando você chega num ambiente e, cara, um monte de gente falando um monte de besteira e você é sábio, cara. Você está ali, mas você não está ali se contaminando. Mas você está ali revelando o amor de Deus, cara, que está em Cristo Jesus através da tua vida, cara. Amém? Amém, irmãos? Eu vou pregar só esse ponto. Só isso. Não vou me alongar muito, não. Agora, para de olhar para você, cara. Para de olhar para o que você tem. Para de olhar para o quanto que você se acha capaz ou não de fazer algo. Ninguém aqui é capacitado para fazer nada no reino de Deus, cara. A gente só está aqui porque Jesus nos capacita, cara. Porque Ele viu algo de bom em você, cara. Algo de bom que às vezes o teu pai e a tua mãe não viram. Algo de bom que às vezes o teu pastor não viu. Mas Jesus viu, cara, valor em você. Jesus viu, amém? E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque esse evangelho é real, cara. Eu creio na mensagem da cruz.
Romanos 1,16 fala porque a mensagem da cruz, Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, cara, para todo aquele que nele crê, cara. Você crê em Jesus, cara? Olha para o apóstolo Paulo, cara. Olha para o que ele fez, cara. Olha para quantas cartas esse homem escreveu. Irmãos, eu te contar esse testemunho, acredita ou não, eu vou terminar aqui. Um dos maiores profetas dos Estados Unidos, chamado Bob Jones. Irmão, pensa no homem de Deus. Sabe o que é um profeta do Senhor? O profeta é aquele cara ou aquela mulher que traz algo dos céus para a sua geração. Ele consegue andar à frente do seu tempo. Ele vive na revelação plena do Evangelho. O Bob Jones profetizou muitas coisas que a gente está vivendo hoje. Tem um vídeo no YouTube dele, que ele conta uma experiência que ele foi no céu. Irmãos, eu creio nisso, amém? O apóstolo Paulo, se você ler a carta dele aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 14, ele conta uma experiência que ele foi no céu. Só que o Bob Jones, diferente do apóstolo Paulo, ele contou alguns detalhes ali. E ele falou que, quando ele chegou no céu, ele viu 2 filas. E eu creio nisso, irmão. Se você crê ou não, amém. Respeito. Ele falou que tinha uma fila muito grande, indo para um lugar que ele não ia, e uma outra pequena. Ele falou que Jesus se apresentou para ele. E aí ele estava na fila, tinha uma menininha de 11 anos, que Jesus perguntou assim, você aprendeu a me amar? E ela falou assim, Senhor, eu aprendi a te amar. Eu te amei nos meus 11 anos de vida que eu tive. Aquela menina era uma menina que ela teve deficiências aqui nessa vida. Ela teve problemas de saúde e ela morreu bem jovem. Mas ela aprendeu a amar Jesus com 11 anos. O Bob Jones falou que as pessoas elas entravam como se Jesus fosse a porta, amém? Elas entravam em Jesus e entravam para o reino. Falou que apresentou uma senhora bem velhinha. E aí Jesus falou assim, você aprendeu a me amar? Aí ela falou assim, Senhor, eu aprendi, eu amei só você. Aquela mulher, ela viveu uma vida amargurada. Ela foi para o céu, mas ela viveu uma vida amargurada. E aí, irmãos, eu não vou entrar aqui muito em teologia, no que você acredita ou não, escatologia. Ele fala dos níveis que existem no céu, não vou entrar muito nessa área. Aquela mulher viveu amargurada a vida inteira por conta de um casamento, mas ela entrou no céu. Quando chegou a vez dele, o Espírito Santo falou assim, você aprendeu a me amar? Aí ele falou, sim, Senhor, eu aprendi a te amar. Aí Jesus falou assim para ele, olha para aquela fila ali. Aí ele olhou uma fila grande, aí Jesus falou assim, aquelas pessoas estão indo para o lugar que você não vai. Aí ele ficou triste, né? Só que dentro disso ele falou que o Espírito Santo começou a levar em alguns lugares no céu, que ele se sentiu tão extasiado, maravilhado com aquilo, irmãos. Então, ele falou, cara, eu nunca senti aquilo na minha vida inteira, não se compara. E aí quando chegou a vez dele, ele falou assim, o Espírito Santo falou assim, eu quero que você volte, porque aquelas pessoas estão indo para o lugar que você não vai. Ele falou assim, Senhor, mas eu quero ficar aqui. Aí o Espírito Santo falou assim, mas elas vão para o lugar que você não vai. Aí ele ficou pensando assim, e falou assim, Senhor, por uma vida eu volto. E aí Jesus falou assim para ele, eu não quero que você volte por uma vida. Eu quero que você volte para pegar a minha palavra. Amém? E ele falou assim, Senhor, eu vou voltar. E aí Deus falou assim para ele, Jesus, eu quero que você pregue principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Porque uma vez um grande homem de Deus, quando uma criança veio à frente na hora do apelo, 2 crianças e um adulto. E aí, Jesus falou assim, sabe quantas pessoas estão dando a vida para Jesus? Para mim, hoje, Espírito Santo falando. Aí ele falou assim, Senhor, são 2 vidas, né, Deus, que estão aqui, que uma criança é. Ele falou, não, cara,
Uma criança tem uma vida inteira para me dar. Um adulto que quando recebe Jesus, ele tem meia vida. Uma pessoa que tem 60 anos e recebe Jesus, ele tem alguns anos só. Agora uma criança, um jovem, um adolescente, eles têm uma vida inteira para dar para Jesus, cara. Amém? Você crê nisso? E aí, terminando, ele falou que quando ele encontrou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou assim para ele: irmãos, eu creio nisso, de verdade, com todo o meu coração. E aí ele falou assim: Senhor, eu queria muito conhecer ele. Aí Jesus falou assim: não, ele que queria te conhecer, porque ele deu a vida pelo que você está vivendo hoje, cara. Amém? Grandes homens pagaram preço de sangue, cara. Foram martirizados, cara. Irmãos, eu sei que o Espírito Santo está aqui. O Juliano Som conta uma história na Coreia do Norte, que uma família, cara, abriram um buraco, colocaram os filhos dentro do buraco e falaram assim para o pai: se você negar Jesus, a gente não vai matar eles. E eles começaram a jogar areia, isso é verídico. E foram jogando areia, e aqueles 2 filhos lá, cara, e aquela mãe, aquele pai chorando, assim: se você negar Jesus, a gente não mata eles. Quando as crianças estavam sendo enterradas, ela falou assim: filhos, permaneçam, a gente vai se ver na glória. Então não leva as coisas de Deus de qualquer jeito. Tem gente morrendo pela liberdade que você tem hoje de viver o Evangelho. Tem gente dando a vida, cara, simplesmente para você ser fiel, cara. Para você não negociar, cara. Caráter. Não abrir mão que esse Evangelho é real, cara. Sabe qual é o único lugar que você perde para ganhar? É no reino de Deus. Jesus falou assim: se você perder a sua vida, você vai ganhar a minha vida, cara. Sabe qual é o teu problema? Que você não quer renunciar. Você quer viver o Evangelho da forma que você acha que é certo. Só que existe uma palavra, cara, viva. Existe o Deus vivo que se revela através do Espírito Santo, para você viver, cara, na plenitude o Evangelho, cara. Ontem o pastor José pregou sobre o diabo, o marketing do diabo. O diabo, ele tenta te seduzir. O diabo tenta chamar a tua atenção. O diabo sempre usou a mesma estratégia, cara. Ele quer roubar a tua vida, cara. Ele quer roubar os teus dias, ele quer roubar o teu prazer, cara. Léo, tem dia que é difícil, tem dia que é difícil, irmão. Tem dia que você não tem vontade de orar, irmão. Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de orar. Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. Mas eu abri mão da minha vontade, cara. Como o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22 eu posso dizer: eu já estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.